Nos últimos dias, um conjunto de militares, todos deputados bolsonaristas e de extrema-direita, usaram as redes sociais e mesmo a tribuna da Câmara dos Deputados para fazer ameaça de morte ao ex-presidente Lula. Alguns deles, inclusive, exibindo armas. O que estes episódios lamentáveis dizem da nossa democracia? Para compreendermos, vamos primeiro aos fatos. As falas e vídeos dos ameaçadores. Em seguida, falamos o que estes representam para a democracia brasileira. Mas antes de responder e aprofundar um pouco o tema, peço a você que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus contatos nas redes sociais. As ameaças dos deputados bolsonaristas contra o ex-presidente surgiram após uma fala de Lula em uma reunião recente com trabalhadores da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Na ocasião, Lula afirmou que o movimento dos trabalhadores teria que voltar às ruas, conversar com as pessoas, teria que fazer debate nas cidades onde moram os deputados, conversar, dialogar com as pessoas, com os parlamentares e mesmo com seus familiares. Pronto, estas falas do ex-presidente Lula foram o estupim para que os deputados bolsonaristas, e maioria militares, passassem a usar as redes sociais para ameaçar Lula, ameaçar os trabalhadores, a militância do PT e a própria democracia brasileira. Uma dessas ameaças foram feitas pelo deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula. Vejamos o que disse o bolsonarista. Na quarta-feira, dia 6 de abril, durante a sessão do plenário da Câmara dos Deputados, o deputado bolsonarista Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, usou seu momento de discurso para ameaçar o ex-presidente Lula. Na sua fala, o parlamentar disse que se o petista tentasse visitar sua casa, ele seria recebido na bala. A fala do deputado é similar aos ataques que Lula tem recebido nos últimos dias por parte de outros parlamentares bolsonaristas. No mesmo dia 6, por exemplo, o deputado bolsonarista da Assembleia Legislativa do Paraná também ameaçou Lula, ao tempo que revelou ter matado trabalhadores sem terra naquele estado. Veja a reprodução da fala do deputado publicada pelo portal Carta Capital. Abre aspas. Aqui é o coronel Lee, ex-comandante do BOPE do Paraná, afirmou o parlamentar. O nosso modus operandi é o mesmo. A última vez que esse bando do MST e da esquerda vieram nos visitar, querer conversar com a gente, no meio do mato, foram parar no inferno. Então, Lula, manda a sua turma falar com a gente de novo e vocês vão visitar os seus amigos que estão lá. É esse o nosso recado. Fecha aspas. Disse o deputado bolsonarista. Veja a seguir outras ameaças. Nestas, os parlamentares mostram literalmente suas armas. Veja o momento em que o deputado estadual pelo estado de São Paulo, o coronel Telhada, ameaça Lula. Ô Lula, vai lá em casa incomodar minha mulher, meus filhos e meus netos. Tô te esperando lá. Você e todo o seu bando. A hora que você quiser aparecer lá em casa, viu? Pode vir que a gente tá te aguardando. Pode vir quente que a gente tá fervendo. Neste outro vídeo a seguir, é o deputado federal por Minas Gerais, o Cabo Júnior, que faz ameaças ao ex-presidente. Bom, Lula, você não sabe onde eu moro não, mas eu vou te explicar. Eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive. Região do Ressaca ali, bairro Cabral. A rua principal, que deve ter ali de 10 a 15 buracos. Por volta do 8º buraco, você pega a esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. Por volta do 11º, 12º buraco ali, você vai ver a minha casa. Pergunta a Marília, ela conhece as ruas e os buracos lá do Cabral, ela pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, vai lá conversar com a minha esposa, com a minha filha, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá. Estas ações violentas, partindo de um representante do povo, como o são os deputados, revelam a fragilidade e o quanto nossa democracia está ameaçada pelo bolsonarismo e pela extrema-direita. Neste sentido, é preciso compreendermos o que é democracia, para então entendermos os seus limites. A democracia, por exemplo, para a ciência política e a sociologia, também política, é o governo do povo. Isto, no entanto, não significa que o povo tome as decisões políticas que são responsabilidade do Estado, do governo. Na verdade, na democracia, o povo escolhe seus representantes, aqueles a quem confiaram seu voto. E o político, uma vez eleito,
para um cargo público, representa e toma decisões em nome daqueles que o elegeram, o povo. No entanto, suas decisões estão submetidas às regras do jogo democrático definidas por lei. Assim, ainda que seja verdadeira, ao menos em parte, a expressão popular de que a democracia é o governo do povo, está claro que nem o povo, nem seus representantes eleitos podem tudo, pois o fundamental ou o fundamento central da democracia é a convivência harmoniosa entre os diferentes, entre os que pensam o contrário, mediada, evidentemente, pelas leis do país. As ameaças ao ex-presidente é também uma ameaça à democracia. Lula, segundo indica todas as pesquisas de intenções de voto para a presidência, é o favorito para ganhar a eleição de outubro próximo. E ainda que não fosse, não se justificam as ameaças. Como disse, a democracia tem como um dos seus princípios o respeito à diferença. A democracia não pode conviver com bandidos dentro de suas instituições. A democracia não pode porque a legislação é clara e não permite. Lugar de bandido, dos que ameaçam e tiram a vida de pessoas, é na cadeia, e não sob o manto da imunidade parlamentar que a própria democracia garante aos parlamentares. Ainda que a justiça deva tomar as providências contra esses deputados, cabe a cada uma e a cada um de nós, cidadãos brasileiros, que iremos às urnas em outubro, dizer não à violência bolsonarista. É nas urnas, é pelo voto livre do povo, que devemos varrer o bolsonarismo das instituições do Estado brasileiro. É preciso desbolsonarizar a política brasileira. É preciso desbolsonarizar as instituições do Estado. O lugar de militares e de policiais é na caserna, é nos quartéis. E de bandido, o lugar de bandido é na cadeia. Diante das ameaças e da violência que caracteriza esse setor do bolsonarismo, é imperioso que o povo desbolsonarize a política brasileira. A forma para isto, como disse, é o voto livre e auditável das urnas eletrônicas. É não reeleger esse tipo de gente que posa de cidadão de bem, ao tempo que ameaça a vida das pessoas e a sobrevivência da própria democracia brasileira. Por isto, não à violência política, não ao bolsonarismo e não à extrema-direita militaresca que o caracteriza.